Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Vux, venho da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Agradeço pelo convite ao pastor Bruno e todos que me trataram com tanto carinho desde o e-mail inicial. Estou aqui com muita alegria, participando dessa conferência tão especial, dentro dessa igreja que também vive célula, como eu vivo. A primeira célula que eu fui foi em 1997. Então, é aquela história, né, amigo? Você chega quando você é bom de bola, o cara sabe dar embaixadinha. Ele chega com a bola, o que o cara fala com ele? Dá uma embaixada, faz um negócio. Esses dias eu mudei de prédio, mudei de condomínio, cheguei no condomínio, os outros me pedem: "Ei, pastor, que dia que vai abrir uma célula aqui?" É o que eu sei fazer. Quase toda semana nós multiplicamos uma célula. Então é muito legal viver célula. Eu não enxergo a igreja de outra forma. E sei que aqui também vocês respiram isso. Estou muito feliz em estar aqui. E eu trouxe uma palavra para compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. A versão que eu leio aqui é a NVI. Vamos lá. Na Bíblia está escrito: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que o vê, o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Essa é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito presente aqui nesse lugar. Continua falando com a gente, continua tocando os nossos corações, continua direcionando essa conferência para o lugar que o Senhor quer, continua nos libertando de nós mesmos e nos aproximando de Ti. Eis-me aqui para servir a tua igreja que aqui se reúne. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, eu sempre gosto de me apresentar depois de ler a Bíblia, porque afinal de contas estou aqui para falar de Jesus. Mas eu sou Pedro Vux, eu tenho 35 anos, sou natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Eu sou pastor da juventude na Igreja Batista Atitude. Nós coordenamos todo o trabalho relacionado a adolescentes, jovens e jovens adultos. Nós temos um trabalho muito legal com universitários. Se chama 832. Nós estamos com 30 células universitárias e essas células se reúnem em absolutamente todas as universidades estaduais, municipais e particulares do Rio de Janeiro, também em pré-vestibulares. Todos esses que abrem 832, eles recebem treinamento apologético, treinamento missionário, estudam sobre a história da igreja, estudam sobre filosofia básica, sobre história básica, princípios de sociologia, antropologia, e nós enviamos eles para serem avivalistas nos campos. É incrível o que Deus está fazendo. Deus trouxe tantos universitários que nós conseguimos, através de uma petição, ter um culto mensal no auditório da UERJ, nada mais, nada menos do que a UERJ. Nós temos um culto toda quinta-feira, uma vez por mês na UERJ, que reúne centenas de universitários.
Muitos que aceitaram Jesus ali hoje são líderes de célula. Deus nos direcionou a viver coisas incríveis. Nós estamos fazendo coisas muito legais, mas isso tudo é a partir da oração. Sem oração, nada disso acontece. É óbvio que temos estratégias, é óbvio que temos muitas ferramentas, mas o principal é uma vida de oração. O crente que não ora é um crente míope. O crente que não ora é um crente que enxerga as coisas pela metade. Eu me lembro quando era adolescente, assim como a maioria de vocês. Eu já frequentava célula, até já frequentava igreja. Eu nasci em 88, em 97. Minha mãe fala que foi em 96, mas em 97 eu já frequentava uma célula. Mas eu demorei um pouquinho para me firmar. Eu me firmei uma vez num retiro, onde eu fiz uma oração muito perigosa. Eu pedi para Deus me transformar em um pregador da palavra. Eu nem sabia o que era ser um pregador da palavra direito. Mas eu pedi para que Deus fizesse isso na minha vida. E pela misericórdia desse Deus, eis-me aqui pregando para vocês, eis-me aqui fazendo o que Deus me pediu para fazer. Mas confesso para vocês que entre indas e vindas no ministério, a vida de oração passou por muitos momentos. Existiram momentos ministeriais que eu orei muito, existiram momentos ministeriais que eu não orei tanto. Existiram momentos ministeriais que eu dobrei meus joelhos, existiram momentos ministeriais que meus joelhos não se dobraram. Existiram momentos que eu chorei, existiram momentos que eu me endureci e ninguém sabia disso. Fato é que o Senhor me esclarece cada vez mais que é tempo de nos reconciliarmos com o secreto. É tempo de retornar para o lugar de silêncio, é tempo de retornar para o lugar de anonimato, é tempo de ter os joelhos constantemente dobrados para avançar de forma protagonista nas cidades, de forma protagonista nas escolas, de forma protagonista nas universidades. O Senhor não enxerga pecado em sermos aqueles que propõem as coisas. Eu particularmente acredito que é chegado o momento de deixarmos de ser reativos, ou seja, de reagir ao que o mundo faz e começar a sermos propositivos, ou seja, entregar as propostas. Então, diante disso, eu acredito que o melhor caminho é um caminho de oração. E hoje eu estou aqui para falar sobre a oração, para pregar sobre a oração. Jesus está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entregando alguns direcionamentos. O primeiro direcionamento é um direcionamento prático. Jesus está falando, olha, quando você for ajudar as pessoas, você não precisa fazer isso para que os outros enxerguem você. A verdade, amigos, é que nós vivemos em um mundo de superexposição. É um mundo onde as pessoas, elas sabem muito sobre as outras, mesmo que elas não conheçam as outras. Elas sabem o quanto a pessoa calça, elas sabem o tamanho da televisão, elas sabem a cor da parede, elas sabem como que é o tapete da casa de alguém sem nunca ter entrado naquela casa. Vivemos um tempo de muita exposição. E Jesus entende que existem pessoas que se sentem bem mesmo, vivendo dessa forma expositiva, vivendo dessa forma aonde todos sabem exatamente o que nós estamos vivendo. O nosso tempo nos convida a mostrar tudo que estamos fazendo. Nunca existiu uma proposta tão transparente. Nunca. Eu me lembro que a minha mãe me ensinou a não mostrar para os outros a minha casa toda hora. Falava, sai de casa, fecha a porta, não deixa a casa aberta não. Hoje, mesmo que eu feche a porta, muitos sabem o que tem dentro da minha casa. Mesmo que eu não queira, muitos sabem que eu comprei uma roupa nova. Mesmo que eu não deseje mostrar, muitos sabem que eu troquei de carro. Então o nosso tempo é um tempo onde nós mostramos muitas coisas. É um tempo onde nós, de certa forma, estamos expondo demais. E Jesus entende que esse comportamento de exibir, esse comportamento de mostrar, esse comportamento de compartilhar mais do que o normal, é natural. E Jesus está falando, olha, esse comportamento é tão natural, sem a minha intervenção, que é possível que você queira fazer coisas boas e acabe fazendo essas coisas boas para chamar a atenção dos homens. Jesus está falando, é possível que você tente fazer boas obras, boas práticas, é possível que você tenha boa intenção e que você faça isso para chamar a atenção de homens, se esquecendo do meu Pai.
É aí que nós precisamos fazer uma diferença entre gente boa e nova criatura. É aí que nós falamos assim, olha, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é uma bênção, só faltou ela ser crente. Então, amigo, faltou tudo para ela. Faltou ela se arrepender, faltou ela negar a si mesma, faltou ela carregar a cruz, faltou ela renunciar, faltou ela reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, faltou muita coisa. Então a diferença entre ser gente boa e nova criatura é um abismo, é muito grande. Não é só porque aquela pessoa faz coisas boas que ela é uma nova criatura. Jesus está dizendo, olha, não se satisfaça com elogios dos homens, porque se você faz algumas coisas só para os homens te elogiarem, vai ser fácil você se sentir completo. E é verdade. Se eu recebo só elogios dos homens, é muito fácil me sentir completo. Viver de tapa nas costas, viver de abraço, viver de elogio, é muito legal. Esses dias eu conversei com um rapaz muito bom de fato. Só que ele achava que ele é melhor do que ele é. E ele parou de respeitar os supervisores. Nós levantamos uma supervisão acima dele, ele não aceitou. Ele falou que tinha que ser ele. Aí ele parou de prestar relatórios para aquela pessoa. Ele parou de prestar satisfação para aquela pessoa. E ele questionava aquela pessoa na reunião. Ele não validava a liderança daquela pessoa. Até que um dia eu chamei para conversar. E eu falei, amigo, o que está acontecendo com você? O seu comportamento mudou. Ele falou, porque eu ouvi de muitas pessoas que eu era um pastorzão, eu ouvi de muitas pessoas que eu tinha um chamado, eu ouvi de muitas pessoas que eu era bom, eu ouvi de muitas pessoas que eu era isso, que eu era aquilo, e eu preciso abrir o meu coração para o Senhor, pastor. Isso tomou conta de mim, mais de uma forma carnal do que espiritual, e eu não consigo enxergar alguém fazendo o que eu acredito que eu tenho que fazer. E eu disse para ele, eu falei, eu não duvido que você é um pastorzão, eu não duvido que você pode ser um excelente supervisor, eu não duvido que você pode inclusive fazer um dia o que eu estou fazendo. Eu só acho que você descansou em elogios humanos antes de descansar de fato numa palavra de Deus. Então acontece que às vezes nós somos mais movidos pelo que os homens falam de nós do que propriamente por uma palavra de Deus. E se eu sou movido por uma palavra de Deus, é muito fácil eu acreditar que eu sou mais do que sou. Você está comigo nessa? Se os homens dizem que eu sou bom e Deus não diz que eu sou bom, é muito fácil eu dormir satisfeito com o resultado de algo que eu produzi e ser confrontado por Deus a partir de algo que os homens não enxergam no meu coração. Mas os homens estão dizendo que foi um sucesso, os homens estão dizendo que foi legal, os homens estão dizendo que foi uma maravilha. Quantas vezes, amigos, eu fiz coisas boas para os homens e Deus me confrontou no silêncio do meu quarto? Quantas vezes eu achei que estava tudo certo e Deus disse, filho, está tudo errado? Quantas e quantas vezes eu acreditei que a estética era mais importante do que a espiritualidade? Sim, amigos, é fácil viver uma vida onde os homens nos recompensam. Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso só para serem vistos, só para serem lembrados, só para serem honrados, deixa eu te dizer, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E isso é dolorido. Por que é dolorido? Responde muito dos nossos insucessos, ou responde muito dos nossos tropeços ministeriais. Responde, por exemplo, porque algumas coisas não dão certo, porque não foi para Deus. Responde porque às vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer, porque não foram direcionadas por Deus. Certa vez eu conversei com um rapaz, onde ele, segundo relato próprio, tinha organizado algo muito legal, um evangelismo. E aquele evangelismo foi de fato criativo, aquele evangelismo foi de fato... era até necessário para a realidade local, mas não foi uma direção de Deus, foi muito mais um movimento do coração daquele cara, entende? Não é que não precisava, mas ele foi muito mais por ele mesmo do que por uma direção divina. E qual foi a recompensa que ele teve daquilo? Nada. Ele gastou recurso, ele gastou energia, ele gastou voluntários e voltou para casa com uma frustração enorme. Quando eu faço buscando agradar homens, eu não tenho nenhuma recompensa do Pai Celestial. Precisamos pensar sobre isso. E nessa noite, a continuidade da nossa vida, ela deve ser repensada sobre quem eu quero agradar. Eu me lembro quando me colocaram certa vez para ministrar dízimo e oferta na frente de um pregador presbiteriano que eu admiro muito. Eu era muito jovem,
E ele estava sentado na minha frente assim. Ele era muito famoso na época. E ele criticava muito tudo que falava sobre dízimo. Eu estava com um receio enorme dele me criticar mesmo. E eu suei tanto, irmãos. Eu fiquei com tanto receio assim, que eu estava mais preocupado em não ser criticado por aquele pastor do que em de fato falar para os irmãos da igreja o que Deus estava me pedindo para falar. Aquilo me fez tanto mal, aquilo me gerou tanto desconforto, que eu percebi que muitas das vezes eu subo no púlpito querendo agradar um ou outro, ao invés de dizer o que Deus pediu para ser dito. E quando eu virei essa chave, eu comecei a entregar palavras que às vezes doem em mim, às vezes doem no povo, mas é a palavra que Deus quer que seja entregue. Às vezes eu preciso dizer algo em uma célula que não é o que os líderes querem ouvir, mas é o que Deus pediu para ser dito. Às vezes a gente precisa remanejar alguém e quantas vezes eu não deixei de remanejar porque eu estava com medo. Olha, esse setor vai ser todo afetado, olha, essa área vai ser toda afetada, se eu mexer, e o que vão pensar de mim? Aí eu comecei a entender, olha, se eu estiver esperando recompensa dos homens, é melhor deixar como está, mas eu vou ter que prestar conta para Deus um dia. E prestar conta para Deus com sangue nas mãos não é bom não. Prestar conta para Deus com sangue inocente nas mãos não é o que eu quero passar. Então, diante disso, eu preciso entender que existem muitos movimentos que são bonitos, existem muitos movimentos que são criativos, existem muitos movimentos que são inovadores, mas existem muitos movimentos que são desconectados da vontade de glorificar a Deus. São desconectados desse querer de glorificar a Deus. Pode acontecer com uma célula mesmo. O cara quer abrir uma célula para dar resposta para alguém que um dia disse que não ia ser líder de célula. E ele não é um líder alegre, ele é um líder competitivo. Precisamos pensar sobre por que nos movemos. Nos movemos por propósito ou para dar uma resposta? Eu não quero ser uma pessoa que vive respondendo quem já me feriu. Eu quero ser uma pessoa que responde ao que Deus me pediu. Então, diante disso, eu preciso entender que o meu movimento não é um movimento para chamar atenção pelo que eu faço. Jesus também diz que quando eu ajudo, eu não devo dizer para todos que eu estou ajudando. Eu não devo esperar que os outros me retribuam. Eu não devo esperar que os outros me aplaudam. Eu não devo esperar que as pessoas toquem trombetas quando eu passar pelas ruas. Isso pode ser muito frustrante. Nós ajudamos, aconselhamos, vamos de madrugada na casa dos outros. E às vezes não recebemos nada em troca. Recebemos nada em troca. E às vezes até falamos, olha, eu fiz tudo para aquela pessoa e ela não fez nada por mim, ela não disse nenhum obrigado. A ideia da esmola também vai nesse aspecto da ajuda ministerial. Eu não preciso dizer para todo mundo que eu estou ajudando, eu não preciso dizer para todo mundo que eu estou visitando, eu não preciso dizer para todo mundo que eu estou acompanhando aquela família, porque Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que deve ser feito. E se eu faço para glorificar a Deus, eu não preciso de holofotes em cima daquilo, porque Jesus diz que esses também que vivem dessa forma, já recebem uma recompensa carnal, recompensa de serem elogiados por isso, recompensa de serem lembrados por isso, recompensa de ser o amigão, recompensa de ser o camarada, recompensa de ser o colega de todo mundo. Será que as pessoas nos enxergam mais como um camarada do que como um homem de Deus, ou uma mulher de Deus? Será que eu sou melhor julgando o uno do que aconselhando? Será que eu sou melhor conversando sobre futebol do que falando sobre a palavra de Deus? Como será que me enxergam? Como será que me analisam? Como será que me avaliam dentro do que eu chamo vida com Deus? O próximo ato requer um examinar espiritual. Esse examinar, eu gosto de lembrar do salmista que disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quem faz essa avaliação é só Deus. Quem tem autoridade para fazer essa avaliação é só Deus. Eu não posso me autoavaliar, porque eu vou me auto-beneficiar, não é verdade? Eu vou olhar e vou falar que eu sou bom, eu vou olhar e vou falar que está tudo ok, eu vou olhar e vou falar que está tudo legal.
Então, Jesus está dizendo, olha, se você buscar ser recompensado pelos homens, é muito fácil você se sentir completo. E aí a pessoa para de orar, a pessoa se sente satisfeita no primeiro estágio, ela não busca ir adiante. Quantos aqui entre nós podem fluir muito mais do que estão fluindo, mas já estão satisfeitos com uma colheita? Quantos aqui entre nós podem ir para o próximo passo, podem ir para o próximo estágio, podem ir para o próximo capítulo, podem ir para a próxima temporada, podem ir para um próximo degrau, para um próximo andar, para um próximo, enfim, nível com Deus, mas estão satisfeitos no lugar onde estão? Porque já recebem os elogios, porque já recebem os olhares, porque já recebem as recompensas. O que eu quero te dizer é que o crente que quer viver de coisas novas, ele tem que ser grato ao passado, mas gratidão não é algema, amigo. Gratidão não é algema. A vigília de ontem foi legal, sim, foi legal, foi poderosa, foi transformadora, mas eu vou orar, vou dobrar os meus joelhos, eu vou me colocar na condição de viver algo melhor na próxima vigília. Porque cá entre nós, se tem um negócio que não é legal para crescer, é viver com gente que vive olhando para trás. É viver com gente que você chega assim, cara, estamos vivendo um tempo maravilhoso aqui na igreja. Aí o cara fala assim, mas bom era na minha época. Você tinha que ver o que a gente fazia. Você tinha que ver a vigília do meu povo. Tá bom, cara, ok, mas agora é a nossa vez. E depois a gente vem outra geração. Nós somos gratos ao que você fez. As suas lágrimas nos trouxeram até aqui. E as nossas lágrimas vão levar pessoas além daqui. Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. Mas eu, de alguma forma, não quero viver descansando no que os homens falam sobre mim. Não dá. Às vezes a gente erra. Coloca um líder que é elogiado pelos homens. Coloca um líder que fez uma coisa legal. Eu já fiz muito isso. Os caras chegaram para mim, esse cara é bom no evangelismo. Esse cara fez um negócio legal lá, mesmo fez. Aí eu acredito e vejo as fotos e vejo os vídeos e falo, pô, o cara é legal. Mas é igual jogador de DVD, só fez um gol. Só fez um gol. Aí joga no Real Madrid. Nunca fez mais nada, só fez um evangelismo, só fez uma missão, só multiplicou uma célula. Aí eu trago aquele cara com status de Ronaldinho Gaúcho, com status de craque, porque eu estou descansando no que ele já fez, eu estou descansando nos elogios que ele recebeu, eu não estou buscando entender o que Deus fala dele agora, eu não estou buscando entender como Deus valida ele hoje. Percebe o que eu estou te dizendo? Você não pode descansar no que falam que você fez, é momento de falar o que você está fazendo. O próximo estágio é o estágio de se transformar em lenda. Se transformar em lenda. Eu não vou mais em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, eu não vou mais em Belo Horizonte. Pastoreei lá um tempo, graças a Deus, o meu ministério não é mais o ministério que precisa que eu esteja ali. O que eu fiz com aquela galera repercute, mesmo que eu não more mais lá. Pastoreei numa cidadezinha próxima, eu não estou mais lá, mas as pessoas lembram. O que vão falar quando você for enviado, o que vão falar quando você for recolocado em outro lugar? Será que vão lembrar de você só pelo que você fez, ou vão ser gratos pelo que está acontecendo agora também? Precisamos pensar sobre isso, porque o mais legal é as pessoas olharem e falar, pô, o Vux chegou aqui, tinha 22 anos pastoreando, o filho dele nem andava, e nós avançamos pela graça de Deus. E todo mundo aqui pode avançar. Todo mundo aqui pode chegar no próximo estágio de uma forma mais potente do que se encontra atualmente. É por isso que estamos aqui. E Jesus insere o que eu quero dizer sobre a oração. Jesus diz, e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Meus amigos, existem muitos que oram bem, existem muitos que falam bem, existem muitos que se vestem bem, existem muitos que pregam bem, mas eles fazem isso a fim de serem vistos pelos outros. Eles fazem isso querendo chamar atenção. Eles fazem isso para serem fotografados.
Eles fazem isso para ter bons shorts no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube, onde quer que seja. Eles não fazem isso para glorificar a Deus. Eles não fazem isso se as luzes estiverem apagadas. Eles não fazem isso se não tiver ninguém. Toma cuidado, meu amigo adolescente, para não crescer sendo mais elogiado por homens do que por Deus. Toma cuidado para não crescer ouvindo dos amigos que você é brabo, esquecendo que Deus fala que você precisa crucificar a sua carne. Cuidado. Coração enganoso é o coração do homem. Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É Jesus que está falando que tem gente que não é real na vida de oração. É Jesus que está falando que tem gente que não é verdadeiro no que diz. É Jesus que está falando que tem gente que não leva a sério o comprometimento. É Jesus que está falando que tem gente que não faz jus ao sacrifício dele. Ali tem um Arthur que trabalha comigo diretamente. A minha esposa também lidera. Ela não está lá no ministério só porque é minha esposa. Mas, meus amigos, se tem algo que dói em mim é ver alguém desperdiçando o que Deus pediu para que ela vivesse. Dói muito. Fala assim, ali tem uma potência, mas ele prefere ir para o show ao invés de ir para o culto. Ele prefere ir para a praia se deu sol do que participar de uma programação da igreja. Ele prefere viver se relacionando com várias pessoas do que se guardar. Ele prefere ser elogiado, ser reconhecido como desconstruído do que como filho de Deus. Ele prefere ser visto como legal, gente boa, do que como o crente. Deus nos chama a ser uma geração de crente. Crente não fica bêbado. Crente não sente prazer com droga. Crente não descansa na pornografia. Crente não mostra o corpo para todo mundo. Isso é legal para os outros te elogiar, falar do seu corpo, falar das suas curvas, falar sobre você. Pode ser que os homens estejam falando uma coisa, mas a pergunta é o seguinte: qual a recompensa de Deus? Deus nos chama a reavaliar a recompensa. Ser recompensado pelos homens é muito fácil, mas a verdade é que os homens recompensam e machucam na mesma proporção. Os homens abraçam e empurram na mesma intensidade. Os homens trazem para casa e também se afastam da noite para o dia. É por isso que Jesus diz: eu asseguro que quem vive orando, buscando aplauso de homens, já recebeu a sua recompensa. E essa recompensa é a recompensa que eu não quero. Por que eu não quero? Porque a mesma mão que aplaude, a mesma mão que bate, a mesma mão que acaricia, a mesma mão que joga pedra. A mão humana é uma mão que é tomada pela carne, e a recompensa que ela entrega é carnal. Eu não quero, porque a carne passa. Então quem vive buscando chamar a atenção, quem trabalha para dar uma resposta para os homens, recebe uma recompensa dos homens. Mas essa recompensa, a ferrugem destrói, a traça também destrói. Se eu viver tentando ser alguém que só agrada o meu pastor, está errado. Eu vou fazer de tudo para agradar o meu pastor. Lá na juventude, eu não mexo um copo assim, sem falar com ele, nada. Tem dia que ele fala assim: pô, Lucas, precisa me falar isso? Eu falei: eu prefiro. Existe algo, amigos, que eu nunca me esqueci. Eu preciso fazer o máximo possível
para, dentro de uma submissão santa, deixar os meus líderes satisfeitos comigo. Mas eu não vou viver só para agradar eles. Eu não vou viver esperando só a aprovação deles. Porque isso passa. Isso passa. Eu vou ser submisso, eu vou ser obediente, eu vou ser leal, eu vou ser transparente, eu vou limpar o chão, eu vou honrar. Mas se eu viver buscando só a aprovação dos meus líderes aqui na terra, eu estou errando com Deus. Eu preciso entender que até líderes um dia podem me frustrar. E é aí que muitos erram. É aí que muitos retrocedem. É aí que muitos recuam. O que tem de cara que chega na igreja e fala assim: eu quero ser discipulado por você, vô. Eu falo: irmão, eu tenho 180 líderes de célula para cuidar de você, mas tem que ser você. Cara, eu não consigo cuidar de você, eu vou te frustrar. Você vai me ligar, eu não vou atender. Você vai me mandar mensagem, eu vou te responder. Depois de muito tempo, eu vou te frustrar, cara. Eu não vou ver sua foto, eu não vou ver sua história, eu não vou conseguir no seu aniversário, eu não vou conseguir, talvez, ir no jogo do seu filho, eu não vou conseguir fazer tudo que você está esperando. Eu vou te frustrar, cara. Não coloque expectativa de que tem que ser eu. Entenda que Deus vai colocar alguém no seu caminho, que vai ser voz dele, que você vai se sentir bem com essa pessoa. E que vai ser legal. E que vai ser bom. Mas não espere que eu seja a resposta para as suas dores. Não espere que eu recompense o seu progresso. Eu posso te consagrar líder de célula, supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito, pastor de igreja. Eu posso estender as mãos, mas é Deus que te separa. É Deus que faz. É a palavra de Deus. Isso fica bom para a gente que lidera, porque nos livra também do famoso puxa-saco, né, cara? Que faz tudo querendo benefício. Que faz tudo achando que a recompensa que eu tenho para ele é tudo que ele precisa. Jesus está falando: meu filho, se você viver buscando a recompensa dos homens, pode se deleitar nisso aí, porque é muito fácil você viver assim. Você vai encontrar gente para te massagear, você vai encontrar gente para te elogiar, você vai encontrar gente para que não vai te confrontar. Não sei você, mas eu quero liderar gente melhor que eu. É arriscado liderar gente melhor que eu, sabe por quê? Eu tenho que me preparar para a reunião. Tenho que me preparar para a reunião. Estou liderando o cara que é contador, não posso chegar com os números da conferência de qualquer jeito. Estou liderando o cara que é engenheiro civil, eu não posso mostrar para ele uma estrutura sem um projeto pré-estabelecido. Mas tem gente que só quer ser elogiada, aí ele coloca só gente inferior a ele no time. Nunca é confrontado, nunca é esticado e recebe só elogio. Apresenta um projeto ruim de expansão celular e os caras falam: você é o melhor do mundo, você é o cara melhor do mundo. E ele acha que é o melhor do mundo. Ele olha no espelho e fala: não há ninguém como eu, né? Aí quando alguém confronta ele, a pessoa é rebelde. Que Deus me livre de uma liderança assim. Que Deus me livre de viver recompensado pelos meus liderados só por elogios a partir do que eu proponho. Que Deus me livre de gerar células que só elogiam. Que Deus me livre de gerar filhos espirituais que vivem satisfeitos por elogios dos homens. Que Deus nos livre de viver satisfeitos pelo que os homens dizem de nós. Que Deus nos livre. A verdade é que eu quero que os homens digam coisas boas ao meu respeito, da minha família e da minha igreja. Mas eu quero, antes de tudo, ser recompensado pela mão de Deus sobre a minha vida. Sustentado por Deus e ter um bom testemunho. Então, o que Jesus diz é o seguinte: eles já receberam sua plena recompensa. Eu quero finalizar. Mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu aprendo algumas coisas aqui. O secreto é um lugar especial. O secreto é o lugar que destrói o de repente. Eu vou te explicar. Nenhum homem de Deus que vive no secreto, de repente, vive coisas grandes. Nenhum adolescente que vive no secreto, de repente, vive coisas grandes. O secreto é lugar de construção. Então, quando Deus me tira daquele lugar, é exatamente a hora que Ele diz: meu filho, minha filha, está pronto para viver um novo capítulo da história. Não existe de repente para quem vive no secreto. Não tem de repente. De repente, começou a liderar um monte de gente. Você não sabe quanto que ele está no secreto. De repente, começou a influenciar na escola. Não tem de repente. Está orando, está no quarto, está buscando, está em silêncio. Está longe dos aplausos humanos, sendo esmagado por Deus, sendo extraído o melhor dele, transformado em sua melhor versão. Aí quando sai daquele quarto, sai sendo protagonista, sai chamando a atenção, brilhando, uma luz que glorifica a Deus. Meus amigos, quem vive recompensado por si mesmo e pelos aplausos que recebe dos outros, vive recompensado por si mesmo. Agora o oposto disso é viver recompensado por Deus. E é aqui que entra o que Jesus está nos ensinando. Primeiro é que Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Primeiro, eu preciso aceitar que vou ficar no quarto antes de ficar nos púlpitos. Primeiro eu vou para o quarto, depois eu vou para o púlpito. Primeiro eu vou para o quarto, depois eu vou para a praça. Primeiro eu vou para o quarto, depois eu vou para a célula. Primeiro eu vou para o quarto, depois eu vou para o estádio. Primeiro o meu quarto, depois o púlpito. Primeiro o secreto, depois o popular. Deus não tem nenhum tipo de rixa com a popularidade. Jesus arrastava multidões, mas Jesus tinha uma vida no secreto potente. Jesus não tem problema com multidões, irmão, não tem. Jesus não tem problema com multidões. Já botaram isso na minha cabeça. Teve uma época que eu liderava 11 jovens. Minha esposa lembra, 11 jovens. Aí os caras chegavam para mim: como é que está lá? Eu falava: está tudo bom. Ah, mas só tem 11. Eu falei: porque eu prego a palavra. Os jovens não querem ouvir a palavra. Eu não estava pregando, estava fazendo um trabalho ruim. Estava fazendo um trabalho péssimo. Porque quando a palavra é expressa de forma verdadeira, as pessoas vêm. Onde tem pão tem gente. Onde tem pão tem gente para comer. Então, meus irmãos, a questão aqui não é: não quero ser visto. Deus vai te tirar do lugar de anonimato quando Ele quiser tirar, para te colocar em um lugar de protagonismo. Mas antes Ele vai te forjar no secreto. Vai te forjar no secreto. Então Deus está dizendo aqui, primeiro vai para o seu quarto. Um apelo para viver mostrando tudo. Todo mundo recebe, todo mundo quer mostrar tudo, como eu disse no início da mensagem. Mas Jesus está falando: vai para o seu quarto, onde ninguém te vê. Vai para o seu quarto, onde ninguém te aplaude. Vai para o seu quarto, onde ninguém te fotografa. Vai para o seu quarto, onde ninguém te coloca lá no alto. Vai para o seu quarto, onde eu te espremo e somos só eu e você. Vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto, porque lá você chora, meu filho, e só eu te escuto. Lá você chora, lá você abre o seu coração, lá você é vulnerável, e lá sou eu e você. Ninguém tira foto, lá ninguém coloca legenda na sua oração, sou eu e você. Vai para o seu quarto. Ir para o quarto e aceitar o anonimato, e lidar com o silêncio, e se satisfazer com o secreto, é submissão. Deus nos convida a voltar para o nosso quarto de oração. O segundo ponto é que Jesus diz: fecha a porta e ora ao seu Pai. E eu entendo que antes de lidar com portas abertas,
eu preciso me alegrar com a porta do meu quarto fechada. Deus vai abrir muitas portas para a gente, mas antes Ele diz: fecha a porta do seu quarto, porque eu vou tratar com você. Fecha a porta do seu quarto, porque eu preciso de mais intimidade contigo. Fecha a porta do seu quarto, porque eu vou falar coisas para você, filho. Fecha a porta do seu quarto, porque o nosso relacionamento vai ser tão intenso que eu não quero que ninguém incomode. Fica satisfeito com a porta do seu quarto fechada. Fica satisfeito com ninguém entrando. Fica satisfeito com esse vazio. Fica satisfeito porque eu te completo. Existe um momento a sós antes do momento com a multidão. E existem metros quadrados antes de estádios lotados. Antes de avançar para as nações, eu avanço para um autoexame condicionado por Deus. Eu preciso ser conhecido por Deus e conhecer quem Ele é, antes de querer conhecer tudo e todos. Eu me alegro com as portas do meu quarto fechadas, para viver com as portas das nações abertas. Deus quer abrir muitas portas, mas Ele diz: fecha a porta do seu quarto que eu vou falar com você. O secreto é o lugar de crescimento. É no secreto que eu me preparo para a próxima fase. É no secreto que eu me preparo para viver a minha melhor versão. E por último, o que Jesus diz é o seguinte: então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E o ponto que eu tenho é o seguinte: Deus também se revela no simples. Deus se revela no quarto humilde, sem reboco. Deus também se revela no quarto com ar-condicionado. Deus se revela no quarto da mansão e no quarto do barraco. Deus se revela na simplicidade de um coração quebrantado. Não condicione a revelação de Deus a lugares. Não condicione a revelação de Deus a estética. Deus se revela no simples e faz transformação através da nossa submissão. Deus está no nosso dia a dia nos recompensando. Deus está no cotidiano, nas programações normais e também nos dias difíceis. É assim que somos esticados para o próximo capítulo. Deus enxerga o que ninguém enxerga e recompensa como ninguém recompensa. Enquanto os homens entregam aplausos, Deus entrega vida. Enquanto os homens entregam tapa nas costas, Deus entrega cura. Enquanto os homens entregam elogios, Deus entrega a vida eterna. Enquanto os homens entregam likes, entregam curtidas e comentários, Deus entrega a salvação. A Bíblia diz que dele flui o rio de água viva, e a Bíblia diz que quem bebe dessa água nunca mais terá sede. A Bíblia diz que aquele que chega até ele sempre vai ser respondido. A Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. A Bíblia diz que o vencedor vai morar ao lado dele. Essa é a recompensa. Recompensa de cura, de crescimento, de verdade, de cura, de transformação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recompensa de reconstrução familiar. Deus tem uma recompensa que homens não entregam. Deus tem uma recompensa que fotos não entregam. Deus tem uma recompensa que a popularidade não entrega. Deus tem uma recompensa que nasce no secreto. É tempo de nos reconciliarmos com o secreto. Feche os teus olhos, se você pode, em nome de Jesus. De onde você estiver, comece a falar com Deus. E peça para que Ele mostre de uma forma que só Ele pode mostrar onde está o nosso coração. Como temos nos comportado. Como temos nos alimentado. Pelo que temos nos movido. Com os olhos fechados, eu quero te contar uma história que eu vivi recentemente.
Sabe aquela história de dormir com o celular debaixo do travesseiro? Sabe o que eu estava fazendo? De manhã cedo eu abri aquele celular antes de ouvir a voz de Deus. E eu li um monte de mensagem antes de ler a palavra de Deus. Eu ouvi um monte de áudio antes de ouvir a voz de Deus. E eu começava a resolver um monte de coisa e só depois eu parava para ouvir o que Deus tinha para me falar. O que eu quero te dizer é que eu errei muito nisso. Eu falei muito em escutar outras vozes para começar o meu dia antes de ouvir a voz de Deus. E talvez seja o mesmo que alguém aqui está vivendo, ouvindo e vendo coisas humanas antes de receber o que vem do céu. Sem pão do céu, sem pão na terra. Comece a orar e talvez você diga: olha, está tudo bem, beleza amigo, eu não estou aqui para julgar, eu não vou colocar o seu coração na balança. Mas talvez Deus tenha algo para falar contigo. Talvez Deus tenha algo para corrigir na sua vida. Talvez Deus tenha algo para recalcular na sua rota. Com os teus olhos fechados, eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Santo Espírito de Deus, nós honramos e validamos a Tua presença nesse lugar. És bem-vindo aqui. Sabemos que é da Tua vontade trabalhar em nossos corações. Faça isso, nós não resistiremos. Faça isso, nós não vamos nos conter se o Senhor nos tocar. Liberta-nos das algemas e das prisões. Leva-nos a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Restaura nossas inclinações. Restaura nossos olhares. Restaura os nossos sonhos. Obrigado por ser real, Espírito Santo. Obrigado por responder ao nosso apelo. Obrigado por não escolher por idade. Obrigado por não olhar nossos currículos. Obrigado por tocar nossos corações. Obrigado por essa conferência. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essa tenda de adoração construída aqui. O que eu peço é para que continue ministrando sobre nós. Continue abrindo os nossos olhos. Leva-nos ao secreto, aonde o nosso ego é esmagado. Leva-nos ao secreto, aonde a nossa humildade floresce. Leva-nos ao secreto, onde a nossa liderança é empoderadora. Leva-nos ao secreto, aonde ouvimos a Tua voz antes de outras vozes. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, obrigado pela Tua presença neste lugar. Essa obra é Sua. Nós somos Seus. Toca-nos, muda os nossos passos, muda nossos olhares, muda nosso comportamento. Levanta adolescentes aqui, Pai. Levanta jovens, levanta adultos, levanta idosos, mas levanta adolescentes, Pai. Levanta adolescentes que são Seus amigos aonde ninguém vê, que fazem muito sem ninguém aplaudir, que oram antes de fazer qualquer outra coisa. Levanta adolescentes que vão mudar as escolas dessa região. Levanta adolescentes que vão ser lembrados por uma vida de devoção transformadora. Levanta adolescentes que vão orar até que o Senhor venha. Levanta adolescentes que sentem Tua presença no ônibus, no carro, na praia, na praça, na academia. Levanta adolescentes que se arrepiam com a Tua presença, mesmo quando as luzes estão apagadas, mesmo quando os instrumentos estão em silêncio. Levanta adolescentes que são Seus amigos. Estamos disponíveis.
quero pedir algo para você. Fique de pé no seu lugar. E enquanto nós ministramos um louvor, se você sente no seu coração que Deus falou com você para viver um próximo capítulo na sua vida de oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente.